Uma boa história é aquela que eu olho para o produto e falo, esse produto vai melhorar a minha vida. Eu vou ser um cara mais feliz, eu vou me divertir mais, eu vou me relacionar melhor com esse produto. Ou se for na empresa, eu vou ser uma empresa melhor, eu vou crescer mais, eu vou fidelizar meus clientes, meus funcionários com esse cara que está oferecendo essa história. Olá, estamos aqui com Johnny Galvão, fundador da The Plot, uma empresa que traz um novo conceito para o mercado. Ele que hoje exerce a função de Plot Leader nessa empresa. Johnny, queria que você começasse contando para nós a proposta da The Plot. Plot Leader, as pessoas devem ficar confusas com tanto plot, né? Bom, plot é trama, e o conceito da The Plot é exatamente ajudar os clientes a criarem tramas dentro das suas histórias. Porque uma história sem trama, ela não engaja. O que eu quero dizer com isso? Uma história sem trama é simplesmente um conjunto de eventos numa sequência, sem conflito, sem protagonismo, sem desejo e sem um motivo para que eu preste atenção nessa história. Então, para a gente, trama está muito acima do que história. Toda trama tem história, mas nem toda história tem uma trama. E quando você fala plot leader, é uma coisa interessante, que lá dentro de casa a gente tem todos os nomes com o plot. Então, eu sou líder de tramas, né? Então, plot leader. E o nosso plot master é o Robert McKee, o maior guru de Hollywood, que escreveu o livro Story, e é, inclusive, o nosso sócio também. E então ele é o plot master, que é a nossa inspiração em termos de conteúdo. Tem o plot filmmaker, que também é meu sócio, o Marcelo Eide. Ele é de Hollywood, veio para o Brasil, com a experiência de Hollywood, junto com a experiência que eu tenho no mundo das apresentações pela Soap, a gente juntar os dois universos e conseguir estender um tapete vermelho para as empresas, ou seja, usar tudo que existe de bom no cinema e nas grandes histórias do cinema, que é onde é mais difícil realmente fazer e onde Hollywood é o melhor do mundo, isso não tem, é inquestionável, né? Juntar isso com a experiência de apresentações e storytelling, apresentações que eu tenho, e criar um bicho diferente, que é a The Plot. Então, eu queria entender com você como que a trama e as histórias vão contribuir para o sucesso das empresas. Eu posso falar de um outro jeito. A falta de trama e a ausência de história pode jogar uma marca lá para baixo. Pode acabar com o engajamento, pode fazer você perder uma concorrência, se a gente está falando em business to business, pode fazer o consumidor final não querer mais comprar o seu produto. Então, história é um conceito muito amplo. Pode ser desde uma historinha que você conta para o seu filho, na hora dele dormir, até uma história para você comprar uma empresa de $1 bilhão. Se não tem história, ou seja, se não tem os princípios e os elementos de uma boa história, ou você está caindo na propaganda meramente sedutora, no marketing sedutor, ou você está caindo na retórica tradicional de apresentar raciocínio lógico com números, dados e fatos, acreditando que é isso que vai engajar as pessoas. Então, o que é uma história? O que é uma boa história? Uma boa história é aquela que vale a pena ser contada. Mas vale a pena ser contada no sentido, do ponto de vista de quem? De quem está contando? Não, da audiência. A audiência vai olhar e vai falar, esse cara está contando uma coisa que eu me identifico. É a diferença entre empatia e simpatia. Simpatia é simplesmente, eu gosto desse cara. Empatia é, porra, eu sou como esse cara. Em inglês fica até mais bonito, né? Simpatia é I like him. E empatia é I am like him. Quando você consegue este grau de empatia numa história, é só através das histórias que você consegue, senão, de novo, passa a ser sedução. Né? Tem até aquela coisa antiga de muita gente, vamos contratar uma gostosinha para colocar na área comercial. Que o pessoal de propaganda gosta. Gosta, né? e o pessoal de propaganda cai na armadilha da sedução. Não que a propaganda seja o vilão da história. O problema é o que fazem com a propaganda. Você tem excelentes comerciais de 30 segundos que tem todos os elementos e princípios de um bom storytelling. Mas a propaganda precisa se reinventar. E eu acho que eles já estão buscando isso. É verdade. Agora, então, você falou muito do engajamento, né? E eu acho que essa questão da empatia que a história traz é a alma. E as empresas hoje buscam muito esse engajamento, muito mais fãs do que clientes. Então, quais são os elementos importantes para que uma história tenha um plot, tenha uma trama e consiga fazer esse engajamento com esse público?
É a emoção? Qual que é o segredo que tem que estar dentro das histórias? Você falou uma coisa interessante. A emoção, ela está presente sempre. Mesmo naqueles casos em que o executivo ignora e fala, bom, briefing pra gente, nós vamos fazer uma reunião com os nossos investidores. Só engenheiro, só do mercado financeiro, só números, hein? Eles não adianta criar 1000 historinhas, porque eles acham que história é sinal de conto de fadas, de fantasia, e não é nada disso. Tá? Uma boa história, a Red Bull, o que a Red Bull está fazendo? Ela está criando um universo de histórias e colocando o cliente no centro. A gente até chama de, ao invés de storytelling, ela faz story doing, porque você se engaja, ela tem uma arena de futebol. Você vai assistir um jogo de futebol e com entretenimento você já está com aquilo na cabeça. Red Bull te dá asas, né? Mas começou com Red Bull te dá asas. Hoje você nem vê mais o te dá asas. Você vê ele patrocinando esportes, ele está presente na vida da pessoa, ele faz parte da vida da pessoa. Uma boa história é aquela que eu olho para o produto e falo, esse produto vai melhorar a minha vida. Eu vou ser um cara mais feliz, eu vou me divertir mais, eu vou me relacionar melhor com esse produto. Ou se for na empresa, eu vou ser uma empresa melhor, eu vou crescer mais, eu vou fidelizar meus clientes, meus funcionários com esse cara que está oferecendo essa história. E quer saber? Essa história me convence. Por quê? Porque ela não é só positiva. Aí eu entro com o principal elemento da ausência de história nas empresas, que é a negação do negativo. Em inglês, negafobia, né? É uma fobia de falar sobre os problemas. As empresas têm uma tendência a querer falar só das coisas boas e do sucesso. Dos cases de sucesso, dos diferenciais, dos valores, e valor geralmente é só bom. Né? Eu sou ético, responsabilidade social, sustentabilidade. Começamos a ter uma agenda de sustentabilidade para o futuro. Todo mundo fala isso é fácil falar. O difícil é falar o seguinte, e os perrengues que você passou? Porque senão soa falso, não é? Soa falso não, é falso, é uma meia verdade, ou seja, é mentira. Então assim, fala dos casos de fracasso que você teve. Nós, Plot, eu tive um caso de fracasso. Tive mesmo, mas foi uma junção da minha responsabilidade com a responsabilidade do cliente, uma agência de publicidade, que eu não consegui passar da fase do roteiro. Foi muito difícil, e eu conto isso nas minhas visitas comerciais. Por quê? Porque eu vou ter problema com o cliente. Em alguns momentos a expectativa dele vai estar aqui, eu vou estar aqui, em outros momentos eu vou estar aqui, a expectativa dele vai estar aqui. Então ele tem que saber o seguinte, que eu sou uma empresa verdadeira, humana, que eu tenho falhas, que eu tenho erros, e eu vou falar como é que eu lido com essas falhas, para chegar no final e falar, olha, esse cara realmente é um protagonista que é mais forte do que os pontos negativos que surgem para ele na vida dele. Johnny, agora eu queria que você me contasse um pouquinho, porque você fala muito da importância de utilizar texto e subtexto. O que significa isso? O que é um subtexto? Tá, isso é muito usado no cinema de forma planejada. Fora do cinema é usado sem planejamento nenhum, a gente não aprende a lidar com texto e subtexto. O que é? Acho que em primeiro lugar, texto é o que você fala, exatamente com as palavras que você fala. Subtexto é aquilo que você quer dizer, é o que está nas entrelinhas. Texto é a ponta do iceberg, subtexto é tudo que está mergulhado. Ou seja, o texto, ele não é só palavras, ele pode ser um gesto. Tá. Eu posso falar o seguinte para você, texto é o que você fala, subtexto. O que eu fiz agora? Subtexto. Um gesto. Eu fiz isso e isso quis dizer o quê? É tudo que você entende tudo que você entende sobre isso. Eu não falei, eu fiz um gesto e o meu gesto teve um subtexto. Um exemplo com o meu filho. Eu adoro dar exemplos acho que a gente aprende muito com as crianças. Né? Ele estava com 7 anos de idade jogando futebol com outro amiguinho dele de 7 anos de idade que jogava muito mal, o amiguinho dele. Aí os dois estavam jogando e o amiguinho dele estava jogando bem. Eu falei pro amigo dele, pô, Miguel, você melhorou, hein? O que eu falei? Uma boa história é aquela que eu olho para o produto e falo, esse produto vai melhorar a minha vida. Eu vou ser um cara mais feliz, eu vou me divertir mais, eu vou me relacionar melhor com esse produto. Ou se for na empresa, eu vou ser uma empresa melhor, eu vou crescer mais, eu vou fidelizar meus clientes, meus funcionários com esse cara que está oferecendo essa história. Olá, estamos aqui com Johnny Galvão, fundador da The Plot, uma empresa que traz um novo conceito para o mercado.
Ele que hoje exerce a função de plot leader nessa empresa. Johnny, queria que você começasse contando para nós a proposta da The Plot. Plot leader, as pessoas devem ficar confusas com tanto plot, né? Bom, plot é trama. E o conceito da The Plot é exatamente ajudar os clientes a criarem tramas dentro das suas histórias. Porque uma história sem trama, ela não engaja. O que eu quero dizer com isso? Uma história sem trama é simplesmente um conjunto de eventos numa sequência, sem conflito, sem protagonismo, sem desejo e sem um motivo para que eu preste atenção nessa história. Então, pra gente, trama está muito acima do que história. Toda trama tem história, mas nem toda história tem uma trama. E quando você fala plot leader, é uma coisa interessante, que lá dentro de casa a gente tem todos os nomes como plot. Então, eu sou líder de tramas, né? Então, plot leader. E o nosso plot master é o Robert McKee, o maior guru de Hollywood, que escreveu o livro Story, e é, inclusive, o nosso sócio também. E então ele é o plot master, que é a nossa inspiração em termos de conteúdo. Tem o plot filmmaker, que também é meu sócio, o Marcelo Eide. Ele é de Hollywood, veio para o Brasil, com a experiência de Hollywood, junto com a experiência que eu tenho no mundo das apresentações pela Soap, a gente juntar os dois universos e conseguir estender um tapete vermelho para as empresas, ou seja, usar tudo que existe de bom no cinema e nas grandes histórias do cinema, que é onde é mais difícil realmente fazer e onde Hollywood é o melhor do mundo, isso não tem, é inquestionável, né? Juntar isso com a experiência de apresentações em storytelling, apresentações que eu tenho, e criar um bicho diferente, que é a The Plot. Então, eu queria entender com você como que a trama e as histórias vão contribuir para o sucesso das empresas. Eu posso falar de um outro jeito. A falta de trama e a ausência de história pode jogar uma marca lá para baixo. Pode acabar com o engajamento, pode fazer você perder uma concorrência, se a gente está falando em business to business, pode fazer o consumidor final não querer mais comprar o seu produto. Então, história é um conceito muito amplo. Pode ser desde uma historinha que você conta para o seu filho, na hora dele dormir, até uma história para você comprar uma empresa de $1 bilhão. Se não tem história, ou seja, se não tem os princípios e os elementos de uma boa história, ou você está caindo na propaganda meramente sedutora, no marketing sedutor, ou você está caindo na retórica tradicional de apresentar raciocínio lógico com números, dados e fatos, acreditando que é isso que vai engajar as pessoas. Então, o que é uma história? O que é uma boa história? Uma boa história é aquela que vale a pena ser contada. Mas vale a pena ser contada no sentido, do ponto de vista de quem? De quem está contando? Não, da audiência. A audiência vai olhar e vai falar, esse cara está contando uma coisa que eu me identifico. É a diferença entre empatia e simpatia. Simpatia é simplesmente, eu gosto desse cara. Empatia é, porra, eu sou como esse cara. Em inglês fica até mais bonito, né? Simpatia é I like him. E empatia é I am like him. Quando você consegue este grau de empatia numa história, é só através das histórias que você consegue, senão, de novo, passa a ser sedução. Né? Tem até aquela coisa antiga de muita gente, vamos contratar uma gostosinha para colocar na área comercial. Que adianta? Que o pessoal de propaganda gosta. Gosta, e o pessoal de propaganda cai na armadilha da sedução. Não que a propaganda, até que um dia. E por causa disso, ele falou, eu vou atrás do que eu quero e vou mostrar para o mundo que é possível viver desse jeito. E por causa disso, ele foi estudar numa escola que a média era 3, e por causa disso, ele conseguiu fazer as coisas que ele queria, e por causa disso, ele montou uma empresa que tinha a cara dele, por exemplo. Vários e por causa disso, tá? Quantos forem necessários. E por causa disso, dá a conexão de uma relação causa e efeito. Acabou o ato 2, aí, como é que chega no fim da história? Até que, finalmente, ele conseguiu montar uma empresa e escrever um livro. E desde então, o mercado de apresentações não é mais o mesmo. Revolucionou, né? Revolucionou. Não, então, olha só, eu procurei contar, eu posso fazer isso com você, fazer um teste aqui com você. A sua história de vida, eu posso falar assim, era uma vez... Uma menina de uma que sonhava em ser lavadeira. Que todos os dias... trabalhava e tinha boas notas na escola e estudou numa boa faculdade de administração para trabalhar com seu pai. Até que um dia... ela se apaixonou por uma área da empresa
e comprou essa divisão da empresa, mas logo em seguida perdeu um cliente que tinha 30% do seu faturamento. E por causa disso? Por causa disso, ela entrou em muitas dificuldades financeiras, a empresa quase quebrou e ela precisou se reinventar, e com a ajuda do marido para conseguir reequilibrar as coisas, e conseguiram se reerguer numa nova estrutura e voltar a crescer, até que... E por causa disso? Veio mais um desafio, que a lavanderia pegou fogo e de novo entrou em mais uma etapa difícil. Até que finalmente... Ela resolveu ir para os novos desafios, para a área de comunicação, de treinamento e desde então? E desde então ela está aí construindo a alma do negócio e buscando levar informação para os empreendedores. Viu? É um negócio que assim, é técnica, né? É um jeito de entender. Existe um autor, chama Brian McDonald, que ele explica exatamente isso. Essa técnica, once upon a time, papapá. Mas essa técnica é igual a do Robert McKee, que não é técnica. O Robert McKee, ele entende as estruturas dos filmes, que é ato 1 com setup, sobre quem é a história, e incidente incitante. Você acabou de falar, teve um problema. Esse problema faz com que você tenha um desejo. Definiu o desejo, começa o ato 2, que é a complicação progressiva. Altos e baixos. Você construiu, mas você também pegou fogo. Você foi lá, mas você quebrou. E chegou no final, você tinha que tomar uma decisão, um dilema. Porque eu vou sair disso e vou para a comunicação. O dilema te levou para um ato 3, que é crise, clímax e resolução. Crise é um dilema que você vive e que te leva... No ideograma chinês, crise é perigo e oportunidade. Você pode perder tudo ou você pode ganhar o que você quer. Então te leva para aquilo que você quer ou não. E aí você toma uma decisão. Então, como o protagonista toma uma decisão sempre no final, a mais importante, que é o ponto de virada mais importante da história, ele leva para o clímax, que pode ser positivo, negativo ou irônico. Positivo e negativo. E depois do clímax, você tem que dar uma respirada. Sabe aquelas histórias que acabam com fulano de tal virou soldado e o fulano se aposentou e ficou... É a resolução. Como é que fica a vida da pessoa depois? Então, toda apresentação que você for fazer tem que ter uma resolução. Que é quando a audiência acalma, já sabe onde foi dar a história. Isso se você não tiver continuidade. Só que como o objetivo da plot é criar histórias em série também, keep your story alive, não adianta contar uma história. Você tem que você pode deixar um final aberto, que é uma pistinha para você contar uma outra história depois. Que a gente vê muito nesses episódios da Netflix, nas séries dos Netflix. A vida está muito mais para uma série. A vida não é um filme. O filme tem the end. Você quer a relação com o seu cliente the end ou to be continued? Não, você quer to be continued. Então, encare cada ano da sua vida, da sua empresa, como uma temporada de uma grande série. Muito legal, adorei, Johnny, foi um show. Legal. Agradeço muito, desejo muito sucesso para a The Plot. Eu tenho certeza que vai revolucionar mais uma vez esse mundo da trama e das histórias nas empresas. Obrigada. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Você nos acompanha no site almadonegócio.tv com muito mais para você.